Mas hoje vamos falar sobre um assunto que atinge a todos nós, não é? E eu penso que nem vou terminar esse assunto hoje, porque quando a gente começa a falar sobre sentimentos, emoções, em pano para mangas, né? Como se diz assim, né? A vida prepara surpresas, muitas vezes não muito agradáveis para todos nós. Todos nós estamos aí e sujeitos a tomarmos pauladas, pancadas. Quem não quer sofrer nenhuma desilusão, nenhuma decepção, fique fechado dentro de casa, né? Não vai relacionar com ninguém. Dizem que cobra que não anda, não engole sapo, mas também não toma paulada, né? Tem essa vantagem, né? Você pode escolher uma coisa ou outra, mas na verdade nós fomos criados para convivência, para conviver, mas conviver faz mal para a saúde, não é mesmo? Podemos dizer assim, viver com pessoas corre risco de decepção, de desilusão, de uma série de dificuldades que nos deixa muitas vezes machucados. Nos encontramos às vezes aos pedaços por causa dos conflitos nos relacionamentos, marido e mulher, irmãos, amigos, e pais e filhos, vai por aí afora, sogra, né? Essas coisas aí acontecem, problemas acontecem na área dos relacionamentos. Mas nós, né? Nós podemos decidir nas nossas vidas, né? Ser um limão ou ser uma cana de açúcar, né? Como assim? A vida nos espreme. Então, quanto mais espremer você pode ficar mais azedo ainda, ou você pode ficar mais doce ainda. A cana é assim. O limão você espreme, quanto mais você espreme, mais azedo ele fica. A cana não. A cana, quanto mais você espreme, mais doce ela fica. Não é assim, irmão José? Então, nós podemos escolher sermos amargos, azedos, por causa de tudo que nos acontece na vida, e muitas coisas ruins nos acontecem, ou por outro lado, sermos gentis, meigos, doces, apesar de tudo. Vamos falar sobre isso. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Ruth. Vamos aí para o nosso assunto, está aí, né? Esse é o nosso assunto. Mara, é o título aí pelo menos, Mara ou Noemi. Vamos ver por que razão. E o texto nosso está aí em Ruth capítulo 1. Procura aí na sua Bíblia. Ruth, no capítulo 1. Não me atrapalha não, viu? Quiser apagar aí, pode apagar. Estou bem confortável aqui. Está ótimo para mim. Deixa eu apagar mais aí. Pode apagar aquela também, Rússia. Até nós todos encontrarmos aqui, depois dos Juízes, né? Você vai no livro dos Juízes, saindo da era dos Juízes, ali nós vamos chegar em Ruth, antes de 1 Samuel. Ruth, capítulo 1. É o 7º livro da Bíblia, se não me engano. Versículos de 1 a 5 vai contar a história dessa mulher, um pedaço da história de Noemi e também de Ruth. Vamos lá. Diz a Bíblia assim: Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Mahlon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali 10 anos. Morreram também ambos, Mahlon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha a situação que ficou então aí a Noemi, sem o marido, numa terra estranha, e sem os 2 filhos, só mesmo com as suas 2 noras. O 8 então vai dizer assim, vamos ler o versículo 7 também.
Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. Ela mandou as suas 2 noras ir embora. Olha, vocês são novos, vão por aí, casem de novo, porque vão ter um futuro comigo, andando junto comigo. Ela estava pensando nas suas noras. Ela estava voltando para Israel. As suas noras não eram de Israel, eram estrangeiras. Então ele estava mandando: procura a sua família, e vocês vão procurar dar um rumo para a vida de vocês. Versículos 16 agora, meus irmãos. Versículos 16 a 20. Versículo 14, vamos retroceder um pouquinho. Versículo 14. Então de novo choraram, quando ela mandou que elas fossem embora, choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu da sua sogra. Chorou, ficou triste, mas foi embora. Porém Ruth se apegou a ela, chorou também, mas ficou grudado nela. Versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vamos orar. Deus e Pai, estamos diante do Senhor e, como sempre, necessitando da Tua graça, da Tua unção, da direção do Teu Espírito, do agir do Senhor em cada coração. Conheces a história de cada um de nós e o futuro que está ainda diante das vidas, Pai. A necessidade que cada um tem de uma firme direção vinda do Senhor, para que não nos percamos no meio das batalhas, no meio das dificuldades do dia a dia. Nos abençoe para que sejamos abençoadores. Nos abençoe com a Tua palavra aos nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa mulher estava bem abatida, não é mesmo? Mas uma coisa não se pode negar. A sua nora era muito melhor do que muitos filhos, não é verdade? Essa nora que sobrou, muitos filhos não fazem isso por uma mãe. Está ela aqui com uma dor muito grande, perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos e, por outro lado, tem uma boa mão de Deus sobre ela. Essa nora já é uma evidência disso. Deus não a desamparou. Se você olhar o que vai acontecer depois, você vai ver que realmente Deus foi muito bom, porque vindo de Ruth, a nora de Noemi, dessa família aqui, da descendência dessa família virá o Senhor Jesus Cristo. Jesus estará vindo dessa descendência aí. Então Deus tem os seus meios, os seus planos. Muito embora nós não sabemos compreendemos muitas vezes a maneira de Deus trabalhar, mas Ele é digno de confiança. Eu preciso tomar cuidado para que a vida, por coisas que eu não entendo, faça com que eu me torne uma pessoa amarga, decepcionada, frustrada e desanimada, e como se a vida não valesse mais a pena, porque os meus planos, aquilo que eu gostaria que acontecesse, não aconteceu. Deus
Nem sempre faz as coisas do jeito que nós queremos, nem de uma forma como nós entendemos, mas se nós estivermos confiando nele, com a intenção de glorificar o seu nome, um dia nós veremos. A grande bênção dele sempre esteve sobre nossas vidas. A grande mão dele, a boa mão dele sempre esteve conosco. Mas, meus irmãos, a vida dessa mulher então, Noemi, havia se tornado tão difícil, que quando nós vemos que ela chega ali em Israel, ela pede para as pessoas ali para não chamarem do seu nome, não é? O que ela disse? Chegando ali em Belém, chegaram em Belém, as mulheres chamaram pelo nome Noemi, mas ela recusou. O próprio nome dessa mulher a incomodava. Por quê? Porque Noemi, o significado do nome Noemi é agradável, meiga, doce. Esse é o sentido de Noemi. Mas ela estava vindo de uma situação de tanta tristeza, de tanta frustração, que ela pediu que trocasse o nome dela. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. O que é isso, Mara? Mara significa amarga. Quando você for colocar o nome da sua filha, né, muita gente põe Mara, procura saber primeiro o significado, né? Mara significa amarga. Tem alguém aí que chama Mara também, não fique triste não, né? Deus vai botar açúcar na sua vida aí, e uma coisa amarga com açúcar a gente pode fazer um azedo com açúcar, pelo menos se faz uma limonada, né? Deus é aquele que muda as circunstâncias. Mas, meus irmãos, talvez cada um de nós, em determinado momento da vida, tenha tido motivos para querer ter essa mesma atitude. Estou tão frustrado, tão decepcionado. Me chame de o azedo. Não me chame de doce, não. Porque eu não tenho nada de doce na minha vida. Eu estou uma pessoa que sai de perto. Eu estou amargo. E a gente não pode dizer, não, para com isso, deixa disso. Não chora, não. A gente tem a mania de querer consolar os outros, privando a pessoa da sua própria tristeza, não é assim? Deixa a pessoa ficar triste, rapaz. Será que nem o direito de ficar triste ela tem? Lógico que chorar demais, entrar num processo de autopiedade, de dó de si mesmo, isso não é bom, não. Mas, por outro lado, quando alguém perde um ente querido, não dá para dizer não chora. Tem que chorar. É o processo do luto, o processo da perda. Seja mesmo que você não perdeu o pai e mãe ou pessoas da sua família, mas você perdeu alguma coisa que era preciosa para você. Alguém difamou você, alguém rejeitou você, alguém traiu você, enganou você. Isso traz uma dor, uma espécie de perda. E a gente vai chorar sim, não é? Há momentos de choro nas nossas vidas, nós estamos sujeitos a chorar. Provérbios nos ensina, capítulo 4, versículo 10, que o coração conhece a sua própria amargura. Quem sabe o que passa dentro de mim sou eu mesmo. Quem sabe o que eu já enfrentei sou eu. É o meu coração. E às vezes a gente quer ficar num canto sozinho, né? Sozinho olhando, conversar com ninguém e chorar a nossa dor, né? Todos nós talvez, em determinado momento da vida, tenhamos tido motivos para realmente ter a mesma sensação que a Noemi teve ali, né? Queremos às vezes viver, mas nem sempre nós tomamos consciência de que o viver por si mesmo é desgastante. A vida é perigosa, viver é perigoso. Viver é algo que realmente nos causa dores. Quem está andando por aí está sujeito a machucar. E há situações, meus irmãos, que nos deixam extremamente abatidos, machucados, desnorteados, precisando de orientação, precisando de cura, precisando de alguém que nos pegue no colo. Você já se sentiu assim? Querendo voltar para o colo da sua mãe? E às vezes não tem mais a mãe, não tem mais ninguém para cuidar da gente, né? Mas às vezes a gente se sente um menino diante dos grandes desafios da vida, e machucado, aquela criança que pisou no espinho, cortou o dedo no caco de vidro, e ela quer voltar correndo para casa, para alguém cuidar de si, né? Mas nem sempre nós temos isso, não temos um lugar ali. Nem sempre encontramos no meio das dificuldades alguém que nos ensine como resolver essas questões que têm machucado as nossas vidas.
que tem nos deixado realmente abatidos. Nessas horas, então, meus irmãos, nós somos tentados a entrar num processo aí de autopiedade, tentados a pensar que ninguém se importa conosco, que ninguém nos valoriza. Todos nós somos tentados a isso e entramos. Quem não passou por isso ainda? Todos nós, muitas vezes, chegamos nesse ponto. E pode acontecer, nesse processo, nós nos fecharmos num mundo à parte, nos fecharmos num quartinho de solidão, e um quarto fechado onde não entra luz. Isso, o que acaba acontecendo quando a gente fecha um quarto e tranca algumas coisas dentro daquele quarto? Vai criar mofo, não é mesmo assim? E às vezes nós fazemos isso com o nosso próprio coração, fazemos do nosso coração um ninho de amargura, vamos chocando alguns ovos de cobra ali, né? E o que vai sair daí não é coisa boa, não, né? Vai fechando com amargura, com ressentimento, com desilusão, com decepções, com frustrações, fica aquela punhada de coisa vendo dentro da mente da gente, sentimentos vão brotar, se a gente não souber administrar isso, pensamentos ruins, de vingança, de sentimentos de falta de valor, quantas coisas ruins podem sair aí dentro. E a tendência, então, se nós deixamos que esse processo siga dentro de nós, a tendência aí é passar a viver uma vida defensiva, viver reagindo a tudo e a todos. Essa é uma pessoa que passou por um processo aí de decepção e não soube lidar com aquilo. Ela se fecha e agora se torna uma pessoa extremamente desconfiada. Em outra ocasião ela se abriu para conviver e tomou uma paulada, a tendência agora é se fechar, ficar bem quietinha no seu canto e não falar. Ou qualquer coisa que alguém faça, ela já acha que vai tomar outra paulada, ela ataca primeiro. Quando ela sente que vai ser atacada, ela reage, vai ver a vida reagindo. Meus queridos, a vontade de Deus para nossas vidas, qual é? A vontade de Deus é que nós sejamos serenos, equilibrados. É o que Deus espera de nós. Temos ali MA, que é para nós o modelo de autoridade. O pai, a mãe, os amigos, ou seja, uma pessoa cuja palavra tem peso de influência sobre nós. Estamos ali. A vontade de Deus que nós, relacionando com essas pessoas, cuja palavra tem um papel importante nas nossas vidas, pode nos jogar para cima ou jogar para baixo. Vontade de Deus que nós permaneçamos no prumo de Deus. Como assim? Equilibrados, serenos, calmos, tranquilos, na convicção de que temos valor, muito embora as pessoas ao lado de nós não conheçam o nosso valor. E por não conhecer o nosso valor, vão nos agredir com palavras, com ações, vão se achar no direito, são ignorantes a respeito do valor de um ser humano. E vão sentir no direito de nos atacar. Deus quer que, apesar de viver no mundo assim, nós vivamos consciente do valor que Ele nos dá, ao ponto de estarmos equilibrados. E só uma pessoa equilibrada vai poder ser abençoador no mundo de maldades. É o amar apesar de. Esse é o verdadeiro amor. E nós não temos isso em nós mesmos. Precisamos então estarmos firmados em Deus, para que entendamos o que está acontecendo à nossa volta e não nos deixemos levar pelas circunstâncias que são muitas vezes agressivas. Deus quer isso para as nossas vidas. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando somos agredidos, a tendência nossa então é partir para o desequilíbrio. Então, nós às vezes, nesse processo de agressão, alguém chega e nos atinge. Quando a pessoa te atinge, a sua tendência muitas vezes é sair da linha de equilíbrio e ir para o lado da rejeição. Quando alguém te ofende, você se sente rejeitado, você então está vindo para o lado de cá. Esse é o mesmo lado da autopiedade. A tendência é essa. Outra tendência oscilar para o lado da rebelião. E ela fica nervosa e parte para o ataque. Vai bater, vai xingar. As duas são duas pessoas desequilibradas. Um desequilibra para o lado do coitadinho de mim, ninguém gosta de mim. O outro desequilibra para o lado de vou quebrar a sua cara, Vou resolver isso. As duas pessoas saíram do prumo. Então depende muito da personalidade, do temperamento que a pessoa tem.
Se nós inclinamos, saímos do prumo de Deus e inclinamos para o lado da rejeição, nos tornamos cada vez mais pessoas passivas, pessoas indiferentes, pessoas apáticas. É aquela pessoa que tentando um processo, coitadinho de mim, ela vai perdendo o seu potencial de realizar as coisas. Ela não tem mais coragem de dar opinião, de falar as coisas. Ela vai desenvolvendo uma atitude de medo de ser rejeitada novamente. Vai ficando uma pessoa apagada e ela sofre com isso. Ela tem uma personalidade que Deus deu, ela tem talentos dentro de si, muitas coisas para mostrar para os outros, coisas que Deus deu a ela, mas ela não tem coragem. Ela foi apagada, talvez ainda quando criança, quando alguém chegou e descarregou um punhado de coisa em cima dela. E ela reagiu para o lado errado, se tornou essa pessoa. Por outro lado, é o lado da rebelião. Vai se tornando uma pessoa competitiva para provar que não é bem assim, que ela é, mas aí, por outro lado, se por um lado isso pode fazer com que ela se torne uma pessoa que realiza alguma coisa, mas a sua realização não traz paz, não traz emprego, uma satisfação. Ela sempre está faltando alguma coisa, porque a motivação dela para fazer algo é para provar que ela é, mas ela mesma não está convencida que ela é. Está sempre tentando provar para os outros. É sempre competitiva. Aquela pessoa que está sempre concorrendo com os outros, competindo com todo mundo. Desequilibrada também. É crítica. Torna-se uma pessoa muito crítica também. Né? Ela pode ser perfeccionista por causa dessa tendência de mostrar para os outros que ela tem competência. Pode se tornar perfeccionista. Se ela se torna crítica, por quê? Porque está competindo com os outros. Para ela elogiar. Outra é uma coisa muito... Saiu, queridos. É uma pessoa que saiu do prumo de Deus. E nós se reagimos aí dessa forma, por um lado da rejeição, o que vai ter para nós na área dos sentimentos? Não sei se você consegue ler ali, mas deixa eu ver se aumenta aqui um pouquinho aqui. Na área dos sentimentos, vai ter ali tristeza, piedade, autopiedade, ódio de si mesmo, depressão, apatia, vai se tornando uma pessoa apática. Na área dos pensamentos, sentimento de inferioridade, sentimento de fracasso, culpa, insegurança. Na área espiritual, pessoa fraca, apagada, sem esperança, desesperada e desânimo. O final desse caminho pode ser o suicídio. Uma pessoa que entra em depressão, vai defiando, sentimento de fracasso, suicídio. Da onde está isso? Da incredulidade. Ela está dando mais confiança no que as pessoas falam de si do que a opinião de Deus a seu respeito. Ela não conhece ou não quer conhecer a Deus, mas o problema está ali, na incredulidade nesse lado. Do outro lado, quando a pessoa se é o lado da rebelião. Na área dos sentimentos, ela se torna uma pessoa hostil, hostilidade, orgulhosa, com sofisticação, quer impressionar os outros, né? Cheia de altos e baixos, é alguém que quer se produzir muito para impressionar outras pessoas, pode ser aí uma busca de compensação por um sentimento de inferioridade, e ela está na área dos pensamentos, mostrar-se superior, competitiva, dominante, rígida, manipuladora, obstinada, teimosa, e é uma pessoa que não recebe ensino, não é ensinável, vai se tornando uma pessoa não ensinável, né? É a forma de autodefesa, errada, forma errada. Na área do espírito, fácil de ser enganada com ilusões a respeito da realidade espiritual, amarguras no seu coração, ressentimento, é crítica, é controladora, é possessiva. E esse lado é o lado do orgulho. Tem aquele que reage para o lado do coitadinho de mim, tem outro que reage o peito para cima, estufa o peito no orgulho e quer enfrentar o outro. Esse é o outro lado. O final desse caminho pode ser o homicídio, pode tirar a vida do outro. Se o lado de cá tira a própria vida, do lado de lá tira a vida do outro. Ele que se lasque para lá, né? São tendências, meus queridos, quando nós, por não entendermos a vida à nossa volta, como as coisas acontecem, e não buscarmos direção em Deus para afirmar o nosso viver, nós temos a tendência de essa direção. E se nós reagimos assim para a rebelião ou para a rejeição,
Isso mostra que nós estamos amargurados. Então, o que vamos dizer? Todo mundo tem amargura no coração, creio eu, né? Porque qual de nós não se identifica com isso, né? Uma hora ou outra, todos nós temos passado por situações como essa na vida. Mas o que é? Como é que podemos definir a amargura? Como é que vamos definir a amargura? Definir a amargura significa, é uma ferida que fica na vida, no íntimo da gente, quando o problema da nossa vida não é tratado. Passamos por um problema e não o tratamos de maneira correta, vamos ficar amargurados. Por causa disso, sabe como lidar com aquela situação. Então, também é a ferida que fica quando não tomamos uma atitude certa com relação à nossa ira e à nossa mágoa. A Bíblia nos diz em Efésios: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ira é uma coisa que faz parte, estou sujeito a irar, mas eu tenho que saber o que fazer com a minha ira. Ira pode ser uma indignação por uma injustiça. Eu tenho que ficar mesmo indignado com uma coisa mal feita, não é? Alguém está fazendo alguma coisa errada, seja comigo, com outra pessoa, vai causar uma certa ira em mim, uma certa indignação por aquela atitude errada. Mas o que eu vou fazer com a minha ira? Eu posso colocar o pé pelas mãos e agir de forma errada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Outra coisa, amargura é a ferida que fica quando decidimos guardar ressentimentos. Ressentimento é sentir de novo toda a dor daquela desilusão quando eu lembro do problema ou quando alguém fala comigo. Alguém vem e me lembra daquele problema, aí eu fico cheio de raiva, de ódio, dói de novo, como se fosse no dia em que aconteceu o problema. Isso é ressentir, é sentir de novo. Isso é ressentimento. Mostra que a ferida está lá dentro de você. Você não tratou aquilo. Passa o tempo, mas é só mexer no negócio que ferve de novo. Né? A coisa volta, o cheiro volta, o perfume desagradável volta. Então, amargura é uma forma de definirmos, é isso aí, meus irmãos. Mas entregar-se aos ressentimentos, deixar a vida é assim mesmo, não é bem assim. Se eu me entrego e acho que a vida é assim, isso é algo extremamente destrutivo, é uma espécie de implosão, é você aceitar alguma coisa dentro de você que só vai te causar mal. Alguém já disse que aceitar a amargura dentro de si, ficar com ódio, é beber veneno e querer que os outros morram, né? Isso não vai acontecer, né? Você tem que resolver o seu problema. Isso vai fazer um mal dentro, é uma bomba que você está deixando dentro de você, que vai explodir, vai machucar você, vai machucar os outros, mas vai atingir você. Primeiro, vai atingir você. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a admitir as nossas amarguras, falar a verdade com nós mesmos e identificar essas amarguras, qual área da minha vida que eu estou amargurado, e tratar isso. Tratar. Por quê? Porque a Bíblia diz que devemos tratar. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Tire essas coisas, é uma ordem de Deus. Não deixe isso ter lugar dentro da sua vida. Arranque isso. Se é assim, eu preciso identificar. Eu creio que nos ajuda a pensarmos quais as causas de amarguras, quais são as possíveis causas de amargura, de feridas emocionais, para eu saber como é que eu estou nessa situação, quais são as possíveis. Vamos então procurar identificá-las aqui. Possíveis causas de amarguras, de feridas emocionais. Primeira delas, rejeição. Sentir-se. Você chega na porta da casa de alguém, toca você de lá, já passou por isso? Desaparece da minha frente aqui, quero saber do você. O sentimento de rejeição. Ou então a namorada fala assim: mas olha, eu não quero mais, você é muito bobo, achei que você é um bestalhão, não quero saber de você, te manda embora, te dá um fora assim, rejeição, né? Ou mesmo que ela seja polida, né, faz a coisa, mas ainda assim fica um sentimento de rejeição. Quando o patrão te manda embora, né? Eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui despedido do meu emprego
Rapaz, mas eu chorei um tanto que vocês nem imaginam. Fui mandado embora. Com aquilo teve um peso para mim, um sentimento de rejeição, de frustração tão grande. A gente nem sabe por quê, né? A gente nem entende o que está acontecendo. Mas rejeição são coisas que marcam a gente. Outra coisa, muito importante os pais prestarem atenção nisso aqui: não receberá na hora em que mais, principalmente da parte dos pais e dos parentes. O que é isso? Não receber amor na hora que mais precisava. Para nós que somos adultos, certas coisas não têm muita importância, mas para a criança, tem. A criança vai lá e machuca o dedo, machucou quase nada, mas ela viu naquilo uma oportunidade para ter a sua atenção, para receber o seu afeto, o seu amor. E ela vem chorando para você: mãe, machuquei meu dedo. Quer dizer, ela está com ciúme do outro irmãozinho que está tendo mais atenção, e depois agora ela tem um motivo também. Aí você chega: ministro, não é nada, vai para lá, estou ocupado aqui. Isso pode parecer algo bobo para você, mas isso pode fazer com que o seu filho desenvolva um sentimento de que ele não tem valor, de que ele é rejeitado. Mas você não era assim. Mas olha o coração dos seus filhos. Pessoas são diferentes. Começa a ver em que direção o seu filho está indo. Como é que está sendo a personalidade dele? Está se tornando uma pessoa para fora ou está se tornando uma pessoa problemática? Você identifica problemas na vida dela, problemas de sentimento, de incompetência, de insegurança. Como é que está o personagem? Como é que seu filho está crescendo? Começa a olhar para ele, começa a ajudar a si mesmo primeiro. E tome para si, fale a verdade consigo mesmo, para que Deus te dê cura. Para eu ser curado das minhas feridas, eu tenho que identificá-las e colocá-las diante do Senhor. Mas eu tenho que admitir os meus pecados, as minhas mágoas, os meus ressentimentos, para que eu possa confessá-los a Deus, pedir o socorro dEle. Então, são coisas que nem prestarmos atenção. Outra coisa, vida na vida. Você pagou o pato, alguém fez alguma coisa errada e a culpa caiu em cima de você não tinha nada com isso. Isso pode ser a razão pela qual você desenvolveu um sentimento ruim dentro de você, uma ferida abriu dentro de você. Outra coisa, pressão de que você tem que ser bem-sucedido na vida, né? Ou às vezes comparações, os pais às vezes fazem comparações. O seu primo já está lá, não sei, na frente, já faz isso, faz aquilo, mas o fulano... E às vezes é uma forma dos pais querer incentivar os filhos, mas uma forma errada. Uma maneira errada de querer incentivar o seu filho a estudar ou isso, aquilo, mas que acaba fazendo com que ele se sinta inferior e fique machucado no seu íntimo. Vem aquela pressão de desapontamento na vida, né? Uma pessoa que passou por um grande desapontamento na vida, uma morte de um parente, um fracasso, né? Começou um empreendimento e não conseguiu ir adiante, pode ficar mesmo machucado, com dificuldade consigo mesmo, né? Com dificuldade de perdoar a si mesmo, sentimento de fracasso, perda de bens, não alcançar o mal, tudo nessa área. Outra, agressão verbal, críticas, apelidos, xingamentos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: quem conhece o amor de Deus, de verdade, não vai ficar colocando apelido em ninguém, nem vai ficar xingando ninguém. Quem faz isso são pessoas maldosas, pessoas que estão disputando com o outro, competindo com o outro, querendo rebaixar o outro para crescer. E quem está querendo ser mais do que o outro é porque lá dentro de si se sente menos. É uma pessoa que não resolveu essa área da sua vida ainda. Então fica botando apelido no outro para diminuir a pessoa, para menosprezar o outro. Ô Zé Guela, isso é o Zé Guela, isso aí sei lá o que for. Já viu isso? Pessoas colocam apelidos nos outros, depreciativos, na intenção, às vezes, de fazer aquela pessoa se sinta um zero à esquerda, um nada, para que ele cresça para cima dela, né? Um crente, isso causa ferida no íntimo das pessoas. Isso é terrível. E na infância, meus irmãos, principalmente na infância, quando nós ainda não tínhamos uma opinião formada a respeito do nosso valor, porque a criança, ela não tem ainda uma noção do valor que ela tem. E na infância, principalmente nesse período que não estamos com uma opinião própria formada, né? Aquilo que os adultos falam a respeito de nós acreditamos. Nós nos enxergamos a partir da opinião dos pais. Se o pai fala para o filho: você é um besta mesmo, você é um pamonha, esse menino não vale nada, esse menino não presta para nada,
isso causa uma ferida dentro de você, causa um sentimento de nada, porque a criança se enxerga a partir da opinião dos adultos. Por isso que tem pais que matam os seus filhos pequenininhos. Todo o potencial que aquela criança tinha para botar para fora, não põe, porque ela tem medo. A crítica é tão grande, a intenção de uma perfeição que nem os pais têm, que a criança morre ali mesmo, que ela se torna abafada, ela não tem coragem, ela vai ficando assim, fechada. Então, é quando eu não tenho consciência do meu valor, e na infância, principalmente na infância, mas isso às vezes a gente fica adulto e ainda não tem muita noção disso também. A palavra das pessoas pesa muito, o que os outros falam passa a ter um valor além do que deveria ter na vida das pessoas. Então, é preciso cuidar disso, porque os pais às vezes chamam os filhos de coisas que deveriam chamar, né? Burro, tapado, seu infeliz, você não presta para nada, é uma lesma, e a coisa vai por aí afora, né? Não vai dar para nada, nem parece meu filho, já ouviu dizer isso? Nem sei a quem que ele puxou. Ele vai falar a mesma coisa para os filhos dele. E talvez você ouviu a mesma coisa dos seus pais. É uma corrente maldita, né? Isso é uma maldição, mas não maldição no sentido de que espiritualizando a coisa. Maldição por quê? Porque você ouve uma coisa ruim, você interioriza aquela coisa ruim, você passa para o seu filho, ele passa para o neto. Isso é uma maldição que está passando de um para o outro, está destruindo a vida de um, de outro. Tem que quebrar essa maldição. Aí tem quebra de maldição. Nesse sentido tem, mas não no sentido que vem orar, vou orar por vocês aqui para quebrar a maldição. Isso é besteira, né? Isso é bobagem, né? Nesse sentido, sim, você precisa entender o processo das coisas para poder você ter uma atitude diferente, você buscar a ajuda de Deus para a sua vida. Aí você vai poder ajudar os seus familiares e os que virão por diante aí. Aí a coisa vai diferente do que tem sido até então, né? Porque é a partir da opinião das pessoas, muitas vezes, que nós vamos formando a nossa opinião própria, né? Vamos ficando aí com a visão correta, se os pais forem equilibrados, ou vamos ficando com a visão negativa, vamos ficando amargurados. Provérbios 18, 21 nos diz que a morte e a vida está no poder da língua. Já parou para pensar nisso? A morte e a vida está no poder da língua. Você tem uma ferramenta tremenda, sua língua. Tanto para o bem, quanto para o mal. Você precisa escolher as palavras que você fala para os seus filhos. Você pode trazer vida ou pode matar o potencial dos seus filhos. As pessoas, não só os seus filhos, as pessoas à sua volta. Mas, meus irmãos, eu não posso ir além. Eu não estou nem na metade do nosso estudo aqui. Eu espero que todos vocês voltem. Não estou fazendo chantagem com vocês, me entendam bem, né? Existe um assunto importante que estou só procurando introduzir o assunto aqui, né, para que a gente possa entender que nós precisamos de uma direção de Deus. Mas eu vou encerrar com um versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Abra a sua Bíblia. Vamos fechar olhando para esse versículo e poder olhar para Jesus, da onde vem a solução para qualquer problema das nossas vidas. Ele é a fonte. Hebreus capítulo 12, versículo 15. O versículo diz assim, não sei se na sua versão diz dessa forma, mas se não for igual, vai ser bem semelhante, bem similar. Diz assim: tenha cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dessa raiz de amargura que vai brotar do seu coração, muitos sejam contaminados. Entenda o versículo, vou repetir de novo. Tenha cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos se contaminem. Olha, ele está dizendo para você, fique cuidado, para que nada dessa vida, ninguém nem nada, impeça você de ficar na graça de Deus. Não se prive da graça de Deus. Por quê? Porque é a graça de Deus que te amou, apesar de você. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Note bem isso, sendo você ainda cheio de defeitos, de problemas, Deus não quis te jogar fora.
Deus te amou com casca e tudo. Deus te chamou e disse: eu dei o meu filho para morrer no seu lugar. Você não é um caso perdido, não. Muito embora você tenha muitos pecados, tenha falhado, tenha dado motivos para muitas vezes as pessoas criticarem você, mas eu não estou te jogando fora. Eu dei o meu filho para morrer no seu lugar. Aquela cruz onde o meu filho morreu era sua, era o seu castigo, é aquilo que você merece, porque você é um pecador e o salário do pecado é a morte. Você merece o castigo, mas eu te amei e te amo, ao ponto de dar o meu filho Jesus Cristo para morrer, para te salvar. Ele pagou a sua conta naquela cruz. Ele recebeu o seu castigo, morreu a sua morte. Então eu amo de você. A minha graça se manifesta assim, eu chamando você. Eu tenho solução para essa vida e solução eterna para te dar. Eu te chamo para os meus braços. Isso é a graça. Graça significa favor imerecido. Favor que Deus fez para você sem você merecer. Ninguém merece o favor de Deus, ninguém. Mas esse é o grande amor de Deus. Ele ama você, apesar de você. Então a Bíblia está dizendo: toma cuidado para ninguém se privar da graça de Deus. Porque se você deixar de olhar para as intenções de Deus a seu respeito, deixar de olhar para aquilo que Deus está falando para você, você vai começar a se basear naquilo que o homem está falando, vai começar a olhar para aquilo que pessoas humanas como você, que não conhecem o seu valor, ignorante a respeito do seu valor, estão falando. E você vai se orientar por pessoas e não por Deus. Deus está falando: eu amo você, rapaz. Deu o meu filho para morrer por você na cruz. Aí chega o sujeito lá instigado pelo diabo, né? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O diabo vai usar aquela pessoa para dizer para você: que nada, rapaz, você não é nada disso que Deus está falando aí, você é feio, bobo, tem o pé grande e mora longe, né? Aí você fica: Deus falou que eu sou, que gosta de mim, que mesmo. O cara está falando que eu sou feio, bobo, tenho o pé grande. Aí a gente começa a brigar com o sujeito, né? Bater boca com o cara. Deixo de considerar a opinião de Deus. Isso é incredulidade. Eu deixo de ouvir o que Deus está falando, os propósitos de Deus comigo, o amor de Deus para comigo, já provado por mim na cruz, e fico dando confiança para que o homem está falando, né? Raiz de amargura brota no meu coração, eu fico azedo, fico amargo, e vou o quê? Contaminar os outros. Vou fazer panelinha, vou trazer gente para o meu lado. Ó, aqui, o fulano falou comigo. Não presta não, fica comigo aqui. Fica. Aí é o que acaba acontecendo: divisão, dissensões, imaturidade, falta de comunhão com Deus, incredulidade. Olha, queridos, fique na graça de Deus. Fique na graça. Fique no amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fez você para Ele mesmo. Você se perdeu porque pecou. O pecado é perdição. Escolheu andar sozinho, escolheu viver segundo as suas vaidades e desviou. Mas Deus vem e resgata você. Paga um preço pela sua alma. O preço foi alto. Pagou com o sangue do seu próprio filho. Comprou você. Pagou pela sua salvação. A salvação é de graça para você, mas não é barato não. Custou o sangue de Jesus. Então, queridos, vem para Cristo. Deus pode restaurar a sua personalidade, o seu caráter. Isso começa com salvação. Santificação começa com salvação. E santificação é Deus restaurando a nossa personalidade. Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Mas o pecado veio e desequilibrou a todos nós. Nos tornamos com sentimentos de inferioridade, nos tornamos cheios de ciúmes, cheios de inveja, cheios de competição, cheios de problemas de personalidade. Ficamos deformados no nosso caráter. Santificação é Deus nos trazendo de volta para o prumo, nos levando de volta para a imagem e semelhança de Jesus. É o que Deus quer para você. Mas isso começa com salvação. Venha para Cristo. Seja um salvo. Ele quer salvar a sua alma. Eu não sei quantos que estão aqui conosco têm certeza da sua salvação. Mas o salvo é aquele que reconhece o seu pecado e aceita o que Cristo fez por ele na cruz. Confessa o pecado a Deus, diz: Deus, eu estou um pecador e eu preciso do seu perdão, da sua salvação. Eu quero colocar minha fé em Jesus. Quero parar de confiar em qualquer outra coisa para receber perdão, para receber salvação. E quero confiar só em Jesus. Eu creio que aquilo que Ele fez na cruz valeu. Isso é fé que salva. Quando eu confio no Salvador. E o Salvador é Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Quem sabe nessa noite você está aqui conosco com o coração amargo. A cura para a amargura.
começa com a salvação. Você precisa de salvação. Quem sabe você ainda não tem salvação e entendeu nessa noite que só Jesus pode te salvar. Gostaria de recebê-lo como seu Salvador. Se ainda não fez, levante a sua mão onde você está. Queremos orar pela sua vida. Alguém precisando de Cristo nessa noite? Eu preciso. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Alguém? Vamos orar. Está conosco talvez você, seu coração está amargo apesar de conhecer a Cristo. Ele está chamando para você voltar para os braços dele. Voltar os seus olhos novamente para a cruz. A cruz é o lugar onde você pode recobrar o seu senso de valor. Porque ali Deus provou que te ama. O mundo não conhece o seu valor. Mas aquele que te criou, conhece. E Ele te ama. Volte os seus olhos para o Senhor nessa noite. Peça a Ele forças. Peça a Ele uma visão correta de si mesmo. Do valor que Ele tem dado a você. Vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado porque na Tua palavra temos esperança, Senhor Deus. Encontramos paz, encontramos a convicção de que a solução para as nossas vidas, não somos órfãos, ó Deus, não estamos abandonados. Tua palavra nos ensina lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra e luz para o meu caminho, de modo que nós não estamos no escuro, ó Deus, não precisamos andar por essa vida tateando, temos uma direção certa, um caminho de restauração, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Tua lei é perfeita, Pai, e restaura a alma. Abençoa-nos, que possamos ouvir a Sua voz pela Tua palavra. Obrigado por essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.